Hoje aqui no nosso programa nós vamos falar sobre os cuidados com o peso, a estética, né, mas também a nossa saúde no final do ano, esse período de festas, e o Dr. Lucas Caseri, que é fisiatra e médico do esporte, vai nos ajudar. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Salatiel. Sempre um prazer poder contribuir. O prazer é nosso e nós vamos falar agora de um assunto desafiador, as festas do final do ano, e todo mundo quer saber o que fazer para não deixar de comer, de beber, de aproveitar esse período, mas também manter o peso, porque normalmente as pessoas engordam e aí vem o início do ano, a culpa, o desafio, né, de perder peso que não é fácil. O que é que faz, doutor? Renuncia? Dá para comer de tudo um pouco? Qual que é o segredo? Salatiel, tem uma coisa muito interessante que a gente não pode enganar a física, né? Se eu como mais calorias do que eu consigo gastar, provavelmente essas calorias vão armazenar no nosso organismo, por exemplo, na forma de gordura, né? Então, uma coisa interessante é conseguir, se for possível, o balanço calórico de um ideal, né, isocalorias, ou seja, eu gasto a mesma coisa que eu consumo, então eu não ganho peso. Se eu comer a mais do que eu gasto, eu ganho peso, ou eventualmente até emagrecer durante o Natal. A questão é a seguinte: quando eu observo indivíduos bem longevos, acima de 100 anos, por exemplo, eles comem de tudo. Dificilmente alguém restringe algum tipo de alimento. O que eles fazem? Eles comem menos, eles comem pouco. Então, comer pouco, é óbvio que você pode experimentar todas as delícias do Natal, mas se você for experimentar um bolo, por exemplo, né, um manjar, ou algum outro doce, você talvez possa comer pouco desse doce. Uma coisa fundamental também que é bastante interessante é manter os níveis de atividade física, porque a atividade física está sempre gerando gasto calórico. Então, manter um estilo de vida ativo, por exemplo, você vai subir lá para fazer a sua ceia no quinto andar, no sexto andar, não vai de elevador, vai de escada, você já aproveita e já vai fazendo o seu gasto calórico. Então, tudo que você puder fazer que gere movimento do seu corpo, você vai gastar calorias. Então, manter a prática de atividades físicas, mesmo que seja uma caminhada, por exemplo, né, 40 minutos, muitas pessoas vão para a praia, 30, 40 minutos, uma hora também, isso já vai ajudar na manutenção do peso. Então, pode comer de tudo, o ideal é que se coma as coisas que você tem vontade, você só não precisa realmente exagerar, né? E você só vai engordar se você realmente comer um excesso calórico mais do que você está acostumado. Doutor, não exagerar, né, não exceder na quantidade, mas principalmente nas vezes, né? Porque se você comer uma porção normal durante as festas, né, não vai ter problema algum, até porque dá para compensar no dia seguinte, intensificar mais o treino, então ficar atento a isso. Agora também tem a questão do consumo de bebidas alcoólicas. Qual que é a dica? Bom, eu vou só pegar um gancho no que você falou, que é muito importante, como, por exemplo, a relação à quantidade, né? Então, quando a gente pega um prato e faz esse prato e não repete, então você coloca tudo que você quer comer nesse prato e não repete, né? Às vezes a gente pega um pouquinho, pega um pouquinho, pega um pouquinho do arroz, um pouquinho do doce, um pouquinho do tender, um pouquinho de, enfim, de várias coisas, né, que geralmente tem na ceia de Natal, e você fica repetindo, então você acaba perdendo um pouco a medida. Então, se você quer controlar um pouco mais a sua dieta, pode comer de tudo, mas faça um prato e não repita, né? Então, acho que essa questão da quantidade é super importante. E você falou também da bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica, ela tem calorias, 7 calorias por grama de álcool. Você tem ideia, a gordura tem 9 calorias e o carboidrato, por exemplo, o açúcar, tem 4 calorias. Então, o álcool, ele é mais calórico do que o açúcar que você está comendo. Ele só perde um pouquinho para a gordura. Então, exagerar no álcool também não é uma coisa muito bacana. E a ingesta de álcool acima de 30 gramas, ele pode começar a alterar. E o que tem 30 gramas de álcool? Uma dose, né, uma dose de 100 ml de um destilado, por exemplo, de uma vodka, de um whisky, ele já tem essas 30 gramas de álcool aproximadamente. Então, isso pode começar a prejudicar, né, o seu metabolismo de usar a gordura como fonte de energia. Então, ou seja, você comer um excesso calórico
tomou um álcool e o álcool vai ajudar a prejudicar com que você não consiga metabolizar essa gordura. É por isso que a combinação de alimentos muito calóricos, muito gordurosos com álcool, ela pode ser prejudicial, por exemplo, para o ganho de peso. E, não tem, de novo, como a gente bem falou, né? Você pode brindar, você pode tomar uma tacinha de vinho, sim, mas se você virar uma garrafa inteira, talvez não seja tão adequada, a quantidade acaba sendo muito grande. E se for tomar o álcool, é importante também manter a hidratação. A hidratação é fundamental, por volta de 30 mililitros por quilo de peso. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos vai tomar 2 litros e 100, né? Porque daria 2.100 ml. Então, manter mais ou menos a hidratação, porque em muitos lugares tá mais calor também, tem os seus brindes, tem o álcool junto. Então, manter a hidratação é fundamental para deixar o nosso metabolismo muito mais funcionante do que se a gente não hidratar adequadamente. Doutor, quem não consome o álcool no dia a dia, já tem um estilo de vida saudável, mas está ali com os amigos, com a família e não quer ficar de fora, nós temos opções de bebidas não alcoólicas. A cerveja, por exemplo, eu não percebo muita diferença. O espumante também. Tem drinks incríveis que não se utiliza o álcool. Então temos muitas opções também hoje em dia, que isso facilita muito. Perfeito, isso facilita bastante, porque como eu disse, né, o álcool ele é calórico, então se você tem a cerveja sem álcool, você tem a cerveja que tem o constituinte, a caloria do carboidrato, como teria numa cerveja comum, mas você não tem a caloria do álcool, que é uma caloria aí que está mais próximo da gordura do que do carboidrato mesmo, então aumenta bastante o valor calórico das bebidas que têm álcool. Agora nós falamos aqui do ganho de peso, nós falamos da preocupação estética, mas tem a questão também da saúde e do bem-estar, né? Porque esses excessos também podem comprometer nesse sentido e a pessoa acabar indo parar no hospital. Perfeito. Então, algumas pessoas, por exemplo, né, a pessoa que tem insuficiência cardíaca, a pessoa que é hipertensa, que ela tem a pressão arterial alta, um consumo exagerado de comidas que tenham uma dose muito grande de sal, por exemplo, então algumas pessoas respondem com o aumento da pressão arterial. Então, ele vai fazer lá um churrascão, um monte de carne na sua ceia de Natal, por exemplo, e vai acabar comendo alimentos que são aí mais temperados ou com mais sal, e isso eventualmente pode gerar algum tipo de intercorrência, de retenção hídrica mesmo, né, de líquidos e acabar aumentando, por exemplo, a pressão arterial. Cuidado também, comer, dormiu muito tarde, acordou muito cedo, aí fala, nossa, vou tomar aqui uma dose dupla de café para eu poder acordar. Né? Muitas pessoas não estão acostumadas com uma dose, às vezes, maior de café, e é comum também, se eu colocar muita cafeína no meu organismo, que eu posso ter, eventualmente, aí, um aceleramento do batimento cardíaco, aumento da pressão arterial, uma sensação de tontura e, eventualmente, dor de cabeça. Então, de novo, né, tentar ao máximo, se você exagerou num dia, voltar para a rotina no dia seguinte, né? Tudo bem, já foi, você não vai conseguir mudar. Então, no dia seguinte, você segue a sua rotina novamente. Mas, de novo, né? No Natal, fazer brinde, você pode comer de tudo, desde que você não exagere e tente realmente manter a sua atividade física e uma boa hidratação. Doutor, outra questão importante, falando ainda dos cuidados, quem toma medicações para doenças crônicas como hipertensão, diabetes, não esquecer os remédios. Outro ponto que eu lembrei aqui, sobre as viagens, mudança de temperatura, de rotina, isso também requer uma atenção especial. Sim, Salatiel, você falou muito bem, né? As pessoas que têm doenças crônicas, talvez isso precise de um cuidado mais especial. Por exemplo, o exagero nos doces, né, no carboidrato ou no excesso de gordura para quem tem o diabetes, por exemplo, pode acabar descontrolando ou descompensando esse diabetes e ele pode ter eventualmente alguma intercorrência por conta disso e precisar ir para um pronto atendimento. As mudanças de lugares, de viagens, para lugares que são ou muito frios ou muito quentes, podem também gerar algumas alterações. Então, as pessoas que já têm a pressão arterial um pouquinho mais baixa naturalmente, que não têm sintomas e moram num lugar de região
que uma região um pouco mais fria e vai para um lugar muito quente, vai para uma praia, vai para o Nordeste, por exemplo, e aí essa pressão pode acabar caindo. Então, só saber o que você tem de saúde é super importante, a autoconsciência da saúde e, eventualmente, tomar esses pequenos cuidados que já ajuda bastante. Excelente, doutor. Muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para conversar conosco e tirar nossas dúvidas. Volto sim com prazer. Muito obrigado, Salatiel. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV. Mas até lá nós podemos conversar nas redes sociais, especialmente no nosso perfil no Instagram, @canal Doutor TV. Te vejo lá.